Olá, turma. Dando sequência aos nossos estudos de hidrostática, nós vamos aqui falar sobre o princípio de Arquimedes, que também pode ser chamado de teorema do empuxo, tá? Bem, esse sistema ele pode ser iniciado a partir das ilustrações que aparecem aí, tá? A primeira delas, uma pessoa está segurando uma pedra, né? Só que dentro d'água, e a frase dele é: poxa, uma pedra tão grande e tão pesada. Então é a afirmação que ele faz. No entanto, quando esta mesma pessoa tira esse objeto para fora d'água, ele fala o seguinte: ufa, de repente ficou pesado. Então ele já reclama do esforço que ele está fazendo. Então, essa diferença de segurar um objeto fora d'água ou dentro d'água, certamente você já vivenciou. E é disso que trata o princípio de Arquimedes, tá legal? Bem, para começar a nossa exposição aqui, é necessário que você tenha um entendimento correto do que é o volume deslocado. O que isso significa, tá? O que nós sabemos, tá, é que dois corpos não podem ao mesmo tempo ocupar o mesmo local no espaço, tá? Isso você vê na química, né, também. Então, analisa comigo aqui esse tubo de ensaio. Ele tem uma certa quantidade de um líquido, vamos considerar que seja água, tá? Pode ser outro líquido também. E certamente quando essa pedra for projetada, né, for introduzida dentro desse tubo, esse nível de água vai subir, tá? Como eu falei, dois corpos não podem ao mesmo tempo ocupar o mesmo local no espaço. Então, para essa pedra entrar e se projetar aqui dentro desse tubo, ele vai ter que deslocar uma certa quantidade desse líquido, que é justamente o espaço que ele precisa ficar. Então, esse nível de água que sobe é justamente o volume deslocado. E esse volume deslocado corresponde exatamente à parte do corpo que está dentro do líquido. Se o corpo estiver completamente dentro do líquido, obviamente esse volume deslocado será o próprio volume do corpo, tá? Então é uma forma simples para determinar volume de objetos de forma irregular, tá bom? E é o que aconteceu aqui, olha. Perceba que o nível da água subiu. Quando a pedra foi colocada aqui, olha o nível de água que subiu. Então, se nós formos fazer a medida detalhada, nós temos exatamente do nível inicial para o nível final. Então, isto é o volume deslocado. Aí você diz, mas o objeto está lá em cima, está lá embaixo, né? Então, nesse caso, o objeto estando aqui embaixo, ele deslocou uma parte de líquido correspondente ao seu próprio volume, tá? Então, é isso que nós chamamos de volume deslocado. Tudo bem? Bem, só para não haver dúvida, tá, gente? Vamos considerar as duas ilustrações aqui, tá? Então, na primeira situação, nós temos um corpo de volume V em que ele está completamente imerso, tá? Então, tente fixar isso daí, tá? Toda vez que eu me referir à palavra imerso com a letra I, isso significa que ele está para dentro. I é imerso. Agora, se eu falar de parte emersa, começa com a letra E, então significa que é a parte que está para o lado de fora. Então, esse cubo ele está completamente imerso. Então, se ele está totalmente dentro do líquido, então o volume deslocado é o próprio volume do corpo, que aqui nós estamos chamando de V. Por outro lado, nessa outra situação aqui, olha, o corpo tem parte dele dentro, imersa, e tem parte fora, emersa. Então, pela ilustração que nós vemos aqui, um terço está para fora, então é um terço emerso e dois terços imerso, ou seja, que está para dentro. Então, o volume deslocado corresponde à parte do corpo que está para dentro do líquido, ou seja, a parte imersa, que nesse caso aqui é dois terços. Então, nós temos que ficar esperto nisso, porque no cálculo do empuxo será de grande importância a identificação desse volume deslocado, tá? Então, nesse caso aqui, quem é o volume deslocado? Apenas dois terços do corpo, do volume do corpo, porque é a parte que está para dentro, imersa. Já neste outro caso aqui, o volume deslocado é o próprio volume do corpo, porque ele está completamente dentro do líquido, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que é esse empuxo, tá, gente? Você vai ver aí no seu material que o empuxo, ele é uma força que atua sobre corpos imersos em líquidos, e é uma força sempre para cima,
Por isso que um objeto dentro d'água ele acaba ficando mais leve, aparentando, né, para você, do que ele realmente é, porque você sempre vai ter ajuda dessa força ascendente que nós chamamos de empuxo, tá bom? Então vamos à ilustração aqui. Quando esse objeto aqui, esse corpo esférico, ele foi introduzido dentro desse líquido, tá? Parte do líquido subiu e escoou, né? Tínhamos aqui um duto de fuga, então ele escoou e vamos supor que ficou exatamente essa quantidade. Então a parte que extravasou completamente, tá? Foi essa. Então nós dizemos que o volume, isso aqui é o volume deslocado, tá? Então, nós atribuímos esse empuxo, essa força que eu acabei de descrever para vocês, como sendo o peso do fluido deslocado. Quando eu falo fluido, pode ser um líquido ou um gás, tá, gente? Aqui nós estamos exemplificando um líquido porque fica mais fácil de assimilar, mas enfim. Então, se você calcular o peso desse líquido deslocado, o fluido deslocado, você tem um empuxo, tá? Então, olhe para cá, tá? Perceba o seguinte, que o peso de qualquer corpo é a massa vezes a gravidade, tá? E que a densidade é massa sobre o volume. Então, se você passar esse volume para lá, o que você tem? Que a massa é densidade vezes o volume. Então, essa densidade vezes o volume, ela pode entrar aqui no lugar da massa, tá bom? Foi o que nós fizemos aqui, olha. Então, no lugar da massa entrou o quê? Densidade e volume. E depois você só completou com a gravidade. Então, sempre que falarmos em empuxo, nós vamos falar sobre a densidade do líquido ou do gás, no caso o fluido deslocado, que vai multiplicar o volume deslocado, tá? E a gravidade, tá? Só para esclarecer, olha, a densidade que nós vamos usar sempre é a densidade do fluido, nesse caso aqui do líquido em que o corpo está imerso, tá? Aqui é o volume que ele deslocou, tudo bem? E depois só multiplicar pela gravidade. Então a gravidade vem da definição, tá? Que está atribuída ao peso desse fluido que ele deslocou, ok? Olha, algumas situações, aplicações do princípio de Arquimedes, tá, gente? Sobre essa diferença de densidade. Você viu da aula passada que a diferença de densidade entre os corpos vai favorecer se um corpo ele desce ou se ele sobe, tá bom? Por exemplo, um navio ele flutua em água. Uma bola de bilhar, por exemplo, não. Se você for comparar o peso dos dois, não dá nem para comparar, né, gente? Um navio ele é infinitamente mais pesado do que uma bola de bilhar que você carrega na sua bolsa tranquilamente. No entanto, o navio flutua, a bola de bilhar não flutua, tá? Então, o que determina se o corpo vai afundar ou não diretamente não é o peso, e sim essa diferença de densidade. Embora um navio ele tenha uma massa muito grande, só que essa massa está distribuída ao longo de um grande volume. Olhe o volume do navio e olhe o volume numa bola de bilhar. Então você deve lembrar que quanto maior for o volume de um corpo, menor é a sua densidade. Então, um engenheiro naval ele consegue reduzir a densidade do navio, né? O navio ele é composto por várias partes, não é só ferro, não é só madeira que tem ali. Então ele consegue diminuir essa densidade de todo esse corpo, distribuindo em um grande volume, tá? De uma forma adequada. Então quanto maior for o volume, menor é a densidade. Então esse navio ao ser construído, ele é construído de forma que a densidade dele seja menor que a densidade da água, ou seja, menor que 1 grama por centímetro cúbico, né? Que é o valor da água pura, tá? Da densidade da água pura. Então nós temos o seguinte, olha, nessa primeira situação que está bem aqui, olha, nós temos corpos, tá? Que estão imersos em um determinado líquido, tá? A água, por exemplo. Então, bem aqui nós estamos colocando que a densidade do corpo é maior que a densidade do líquido, tá? Então, se a densidade do corpo é maior que a densidade do líquido, o corpo vai descer. O resultado disso é que você tem um empuxo maior, perdão, o peso maior que um empuxo, tá? Se nós formos ter um olhar para a mecânica newtoniana, nós vamos chegar nisso aqui, tá? Então, nesse caso, o corpo vai descer acelerado, porque a força que está para baixo é maior que está para cima. Como é que eu identifico isso? Através da diferença de densidade, tá? Por outro lado, se a densidade do corpo for menor que a densidade do líquido, então significa que o peso será menor que o empuxo.
Então, se o empuxo é maior, esse corpo vai subir, a força para cima é maior que a força para baixo. O corpo sobe acelerado. Por outro lado, se eles tiverem a mesma densidade, a densidade do corpo for igual à densidade do líquido em que ele se encontra, ele vai ficar em equilíbrio, em qualquer posição em que ele estiver, tá? O peixe, ele tem em sua fisiologia, tá, uma bolsa que faz com que ele controle essa densidade mexendo no volume dessa bolsa, tá? É algo natural. Então, se ele quiser descer, ele não precisa usar o esforço da sua nadadeira. Basta ele fazer o que? Aumentar a densidade, diminuindo o volume dessa bolsa, aumenta a densidade, então ele desce. Caso contrário, se ele fizer o processo inverso, ele vai subir. Mas a ideia é que essa diferença de densidade vai determinar se o corpo desce, sobe ou se ele fica em equilíbrio, tá? Então esse é o princípio de Arquimedes ou teorema do empuxo. Bom, gente, vamos considerar uma situação bem particular aqui, tá? Olha, bem aqui nós temos um objeto e esse objeto está no interior de um líquido, tá? Porém, a densidade do corpo é menor que a densidade do líquido. Então, certamente, o empuxo vai ganhar, tá? O empuxo está associado à densidade do líquido e o peso do corpo está associado, obviamente, com a densidade do corpo, tá bom? Então, se a densidade do corpo é menor, é porque o peso dele é menor. O empuxo sendo maior, esse corpo vai subir. Mas até onde ele sobe, tá? Mas até onde ele sobe? Até a superfície, né, gente? Então, quando ele chegou aqui à superfície, tá? O que acontece? Ele ficou em equilíbrio. Ele não sobe, ele não desce. Ou seja, a força que está para cima é igual à força que está para baixo, porque ele está em equilíbrio. Só que eu tenho certeza que é o mesmo corpo. Se é o mesmo corpo, isto aqui ainda está valendo, essa diferença de densidade, tá? Então, a densidade do corpo é menor que a densidade do líquido, ou seja, o peso do corpo é menor que o empuxo. Mas quando chega nessa situação, o peso do corpo é igual ao empuxo. O que aconteceu? O empuxo diminuiu ou o peso aumentou? Tá? Seria importante você dar uma pausa, tá? Para você pensar sobre isso no que nós vamos falar agora, tá? Então preste bem atenção. O corpo está em equilíbrio. A força que está para cima tem que ser igual à força que está para baixo, ou seja, empuxo é igual ao peso. Mas como é que eu determino o empuxo, tá? O empuxo, ele é dado por isso aqui, tá? É a densidade do líquido, o volume deslocado e a gravidade, tá? Eu não posso dizer que foi o peso que aumentou para poder chegar ao ponto desse equilíbrio, porque o peso é massa vezes a gravidade, gente. Eu não posso ter colocado mais massa aqui, ou eu não posso ter aumentado a gravidade, sendo que eu não saí do local, né? Eu não saí desse local, não me ausentei desse local específico para essa gravidade. O que eu fiz foi só um deslocamento, então a gravidade aqui é constante. Então, o que é que eu vou entender? Que eu mexi nesse empuxo, ou seja, o empuxo diminuiu para poder equilibrar com o peso. Mas o que fez esse empuxo diminuir, tá? Perceba que o empuxo ele depende da densidade do líquido, do volume deslocado e da gravidade. Como eu falei para vocês, a gravidade é constante porque ela depende do local. O que dizer da densidade do líquido? Será que isso vai mudar? Isso é característico do líquido, tá? Não vai sofrer uma alteração da forma para mudar isso daqui, tá? É fato que a densidade ela está diretamente relacionada com o volume, e o volume ele sofre algumas alterações com as mudanças de temperatura, tá? Só que isso não é o caso de modificar a ponto de causar esse equilíbrio. Então eu vou olhar para quem? O volume deslocado. Você acha que o volume deslocado para a primeira situação é o mesmo da segunda? Olhe bem, quem é o volume deslocado aqui? O próprio volume do corpo, porque o corpo está completamente dentro desse líquido. Quando ele chega bem aqui, olha, apenas uma parte do corpo está dentro do líquido, está imersa. Então, se eu reduzir a parte do corpo dentro d'água, ou seja, eu estou reduzindo o volume deslocado. Se eu reduzir o volume deslocado, eu vou reduzir o empuxo, gente. Tá certo? Então, nesse caso aqui, é um caso bem especial, em que o empuxo ele é reduzido pela diminuição do volume deslocado, chegando ao ponto de equilíbrio, ou seja, aí eu posso dizer que o empuxo é igual ao peso, né? Interessante. Bem, aqui nós temos a situação de um navio,
tá? A gente poder ilustrar para você. Por exemplo, bem aqui nós temos o peso do navio. Por exemplo, o peso do navio o leva para baixo, tá? E bem aqui, olha, o volume deslocado, que está ilustrado bem aqui. Esse volume deslocado vai causar um empuxo que vai equilibrar esse navio e aí ele consegue navegar tranquilamente, tá bom? Ficar em equilíbrio horizontal, vertical ali, tá bom? Uma situação também que é comum é o iceberg, tá? Então, nós percebemos aqui que o iceberg, tá, gente, ele fica com apenas 10% do seu volume imerso ali, basicamente está imerso, e os outros 90% está imerso. Então, você percebe que é muita coisa para dentro d'água, onde ele consegue atingir esse equilíbrio, ou seja, todo esse volume que está bem aqui, que corresponde ao volume deslocado, causa um empuxo, e aí você tem um peso para baixo e ele fica em equilíbrio. Tudo bem? Vamos a um exemplo aqui, tá? Bem, esse exemplo ele coloca assim pra gente. Uma esfera de volume igual a 2 metros cúbicos encontra-se completamente imersa em água. Gente, completamente imersa em água. Que informação preciosa, né? Isso significa então que o volume deslocado corresponde ao próprio volume da esfera, já que ela está completamente, totalmente dentro d'água, tá bom? Pois bem, determine o empuxo sobre a esfera. Ele me dá a densidade da água e me dá também a gravidade, tá, gente? Então, olha lá. Para eu determinar o empuxo, é pegar a densidade do líquido aqui, que no caso vai ser a água, o volume deslocado, tá? Esse volume deslocado vai ser o próprio volume da esfera, já que ela está completamente dentro d'água, e multiplicar pela gravidade. Olha a facilidade desse cálculo. Então, a densidade do líquido aqui vale 1000, 10 a terceira, tá certinho? Vou colocar aqui, se quiser colocar 1000 não tem problema. O volume deslocado, ele me deu o volume da esfera, vale 2. Perceba que tudo está no sistema internacional, metros cúbicos. E a gravidade vale 10, tá certo? Então, este empuxo vai ser igual a quem? 2, tá? Deixa eu colocar aqui, 2 vezes 10. Aí você tem 10 a terceira vezes 10 aqui, tá? Esse 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1. Esse 1 não precisa aparecer. Então, 3 mais 1, 4, tá bom? Então, ficou isso aqui. Como empuxo é um tipo de força, eu vou associar a unidade de força, que é Newton, tá? Então, ficou essa a nossa resposta. Se você quisesse também, você poderia dizer que esse empuxo ele vale 20.000, tá? Não teria problema nenhum. Você iria representar aqui por extenso, tá? Então, ficaria 20.000 Newton, ok? Bem simples, né, gente? Então, esse é o primeiro exemplo. Vamos a outro exemplo. Olha só, uma situação já mais interessante, né? Ele diz, uma esfera de volume igual a 1 metro cúbico encontra-se com metade de seu volume imersa em água. Determine o empuxo sobre a esfera. Perceba que é uma situação praticamente idêntica, correto? Porém, ele está falando sobre o volume, tá? Ele diz que o volume que está... Ele diz que o volume que está dentro d'água, tá? É apenas, tá? Esse volume que está aqui, que é o volume deslocado, tá, gente? Então, esse volume deslocado, ele vai ser a metade do volume do corpo. E o volume do corpo é quem? O volume do corpo é de 1 metro cúbico, tá? Então, esse volume aqui vai ser de 0,5, tá? Se quiser deixar meio, não tem problema também, tá? Isso aí é com você. E aí eu vou colocar aqui, tá? Metros cúbicos, tá bom? Aí nós vamos determinar o empuxo igual como fizemos anteriormente, tá? Densidade do líquido. Aí o volume deslocado, tá? Volume deslocado. Volume deslocado vezes a gravidade, tá, gente? Então, o empuxo vai ser igual a densidade do líquido é a água, 10 a terceira, unidade no sistema internacional, tá bom? O volume deslocado, você vai usar apenas meio, porque apenas metade dele vai estar dentro. Mas por que deu meio? Porque é 1 metro cúbico, tá? Então, meio vezes 1 vai dar o próprio meio, tá? Se fosse 8 metros cúbicos, por exemplo, você ia usar o 4 aqui. E aqui nós vamos colocar o 10, tá? Então, esse empuxo vai ser igual. Bom, se você multiplicar meio vezes 10, tá? Se você multiplicar meio vezes 10, deixa eu fazer aqui. Olha, se você multiplicar isso aqui, meio vezes 10, isso aqui vai dar 5,
tá certo? Então, meu empuxo vai ser igual a 5 vezes 10 à terceira, tá? E aí você coloca o Newton lá, tá? Ou, se você quiser, você pode colocar aqui os 5.000, tá? 5 zeros, aí você pode eliminar o 10 à terceira, tá? Então, vai ficar isso aqui, 5.000 Newton. Tudo bem? Então, este é o exemplo 2, ok? Vamos seguir. Olha, no exemplo 3, ele coloca assim pra gente. Considere que todas as substâncias da tabela abaixo estão no estado líquido. Dentre essas substâncias, quais flutuam em água? Você sabe que para um líquido flutuar em outro líquido, ele tem que ter a densidade menor que esse líquido. Então, eu vou analisar aqui inicialmente a densidade da água, tá? A densidade da água vale 1. Bem aqui ele coloca as substâncias e as correspondentes densidades em gramas por ml, tá? Então, veja bem, a densidade da água ele colocou 1. Quem é que vai flutuar na água? Só os líquidos, né? Ou objetos que têm densidade menor que 1. Por exemplo, o chumbo. Não, porque o chumbo tem uma densidade maior, então o chumbo vai afundar. Mercúrio, olha a densidade do mercúrio aqui, 13,6, né? Já comentamos sobre isso. Obviamente o mercúrio vai afundar em água, assim como o ouro, que tem 19,3. Agora, o gelo, você viu lá o caso do iceberg, olha a densidade do gelo, 0,9. O azeite, 0,8. E o álcool, né? Muito próximo do tipo de óleo também. O álcool é muito próximo da densidade de um determinado tipo de óleo, 0,8, tá? Então, esses três elementos, água, azeite e gelo, eles iriam flutuar em água, e a justificativa é porque a densidade deles é menor que a densidade da água fornecida pela tabela. Tá bom, gente? E aqui no exemplo 4, nós temos uma situação bem interessante, que ele fala assim pra gente. A pedra que o homem da figura abaixo segura tem volume igual a 0,02 metros cúbicos, tá? E massa de 3 kg. Qual o esforço que o homem deve fazer para manter a pedra em equilíbrio na situação que aparece na figura? Bom, gente, vamos analisar as forças, né? Vamos ter um olhar aqui newtoniano, tá? Então, veja bem. O que eu sei é que para baixo você tem o peso, né? O peso da pedra. E tem uma força que ajuda, né? Que lhe ajuda. Essa força é um empuxo. Então, se ele solta essa pedra, ela vai para o fundo. Então, essa é uma experiência que todo mundo sabe, né? Obviamente, o peso é maior que o empuxo, porque a densidade dessa pedra é maior do que a densidade da água. Então, para eu ver o equilíbrio, o empuxo vai precisar de ajuda, né? Então, nesse caso, bem aqui vai estar a força que o homem exerce sobre a pedra, tá? Então, isso significa o seguinte, que se nós formos analisar, tá? Temos que analisar da seguinte forma, tá? Que a força que o homem exerce mais o empuxo que a água fornece é igual ao peso, tá? Então, se ele quer saber quanto equivale essa força, o que nós temos que fazer? Do outro lado, você tem um peso e o empuxo vai passar subtraindo. Então, se eu souber quanto é o peso e quanto é o empuxo, através dessa diferença eu sei qual é o esforço que o homem está fazendo. Então, vamos atrás desses elementos, tá? Primeiramente, vamos achar o peso, tá? É o mais simples de todo. Como é que eu determino o peso? Massa vezes a gravidade, tá? Então, peso é igual a massa. Ele diz na questão que vale 3 kg e a gravidade você bem sabe que é 10, né? Isso ele nos fornece na questão. Então, o peso aqui vai ser de 30 newton, ok? 30 newton. Agora, vamos atrás do empuxo. Já fizemos 2 vezes esse cálculo, é a terceira vez que nós estamos fazendo isso, tá? Então, o empuxo, quem vai ser? A densidade do líquido vezes o volume que foi deslocado vezes a gravidade. Tá legal? Então, vai ficar aqui, olha, o empuxo vai ser igual. A densidade aqui é da água, então 10 à terceira, tá bom? 10 à terceira. O volume deslocado aqui é o próprio volume do corpo, porque ele está completamente imerso. Isso ele nos dá na questão. Vale 0,02. Esse número bem simpático aqui, tá? 0,02, tá bom?
E aqui nós vamos multiplicar isso aqui por 10, que é o valor da gravidade, tá bom? Então vamos desenvolver esse cálculo aí, tá, gente? Bom, quando tu for... aqui é 0,02, tem mais um zero aqui, tá, gente? Deixa eu colocar aqui, ó. Tem mais um zero aqui, tá? Então é 0,02. Deixa eu fazer direito aqui, para não ter confusão para você, tá? Só apagar aqui rapidinho. Então, olha só. Então, é 0,002. Tá legal? Então, olha só. Se eu fizer esse produto aqui, ó, 0,002 vezes 10 à terceira, perceba que são 3 casas decimais e aqui é 10 à terceira. Isso vai ter uma compensação, tá? Porque o que acontece? Quando eu multiplico por 10 elevado a alguma coisa, significa que eu vou andar com uma vírgula. Então, tem um número decimal aí, que é o 0,002. Então, a vírgula, eu tenho 3 casas decimais. Então, essa vírgula ela anda 3 casas para a esquerda, para a direita, e o 10 à terceira some. Então, nesse caso aqui vai ficar 2. E aí vai ficar só o 10, tá? Então, esse empuxo vai ser igual a quem? A 20. Esse empuxo será igual a 20 newton, tá? Então, eu achei o empuxo. Bom, então ficou muito simples, né? Então, voltando para a nossa interpretação inicial, F será igual ao peso. Eu achei no valor de 30 e o empuxo eu acabei de achar no valor de 20, tá? Então, o esforço que esta pessoa irá fazer será de apenas 10 newton, porque 20 newton está sendo garantida pelo empuxo. Tá legal isso, gente? Então, esse é o princípio de Arquimedes, ok? Bom, gente, o recado era esse, tá? Espero que isso tenha uma grande absorção para você e lhe ajude aí nas atividades posteriores, tá? Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau!